sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre no local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, os para-casas devem ser feitos tendo como base o que vimos aqui pelas videoaulas, tudo bem? Então vamos dar continuidade à nossa disciplina de arte. Tenham em mãos o livro, o caderno e também a bolsinha de lápis. Hoje nós iniciaremos um novo caminho, uma nova estrada nos ensinos da arte. Então, antes que nós possamos começar isso, vamos dar o parabéns para 2 alunos que mandaram para a gente seus trabalhos artísticos. O primeiro foi o Guilherme, que fez a Escola dos Sonhos. Observem que a Escola dos Sonhos dele tem muita ligação com o esporte, Temos aí uma piscina, uma quadra de futebol, um parquinho, onde as crianças podem brincar de bola. Temos os vestiários, banheiros, uma sala de computação, olha só que interessante, e também uma biblioteca. É uma escola relativamente pequena, com 4 salas de aula, e eu achei muito, muito legal, viu, Guilherme? É sempre realmente muito importante dar ênfase também aos esportes na nossa vida, porque sempre faz com que a gente fique mais saudável. Você está certíssimo. Eu adorei o seu projeto de Escolas dos Sonhos. O segundo aluno que precisamos dar os parabéns é o Kelvin, que enviou para a gente a Sala do Futuro, com essa professora toda futurística, utilizando um controle remoto para dar as aulas nos quadros. Eu adorei, Kelvin. Bom, agora nós vamos iniciar o bloco 2. O bloco 2 é sobre paisagens. Nós já vimos sobre construções, agora vamos falar sobre as paisagens. Vamos fazer da página 60 até a página 68. Os combinados, meninos, continuam os mesmos, tá? Durante as leituras, acompanhem todas as leituras. As partes de texto, que são aqueles quadrinhos de fique atento, fique ligado, discuta isso, discuta aquilo, vocês vão ler também, tá? Podem pausar a videoaula e ler antes que eu passe para a próxima página, ou então, o que eu falo para vocês que seria o mais bacana é, assim que a videoaula finalizar, vão lá, leiam as páginas novamente. Então, se hoje vimos da página 60 a 68, peguem o livro e leiam da página 60 a 68, prestando atenção a todos os detalhes. Isso vai ajudar vocês a estudar, tá bom? Outra coisa é, sempre que eu estiver explicando, preste bastante atenção às explicações. Quando eu propor para vocês algum tipo de reflexão, façam a reflexão. Isso vai ajudar bastante no entendimento das matérias. Quando houverem figuras, observem as figuras pelo livro de vocês, assim como as leituras. Acompanhem as leituras também pelos livros. Isso vai ser mais saudável para os olhos de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bloco 2, paisagens. Quando falamos em paisagem, é comum pensarmos na natureza e em seus elementos, mas paisagens também podem surgir das ações e intervenções humanas, formando, por exemplo, áreas urbanas e rurais e os diferentes espaços que as constituem. Paisagem é tudo o que nosso olhar consegue captar em um mesmo ambiente, seja ele natural ou não. É possível conhecer uma paisagem ao vivo ou por meio de imagens, como fotografias, pinturas, ilustrações, vídeos e etc. Nesse bloco, estudaremos como alguns artistas representam paisagens em suas obras e como a arte pode ser diversa de acordo com o país, a cultura e a época em que é produzida. Então, temos aí este quadro do Cristo Redentor, uma paisagem do Rio de Janeiro, que foi toda realizada em aquarela. Então, é algo bem diferente, e bem bonito e bem ligado aos dias de hoje. Então, lá na página 60, nós vamos iniciar o tema 4, que são as paisagens naturais. Na natureza, há paisagens impressionantes, diferentes umas das outras e que podem ser encontradas no mundo todo. Paisagens naturais são aquelas formadas pelo conjunto de elementos presentes na natureza e que não foram modificadas pelo ser humano, como o relevo, a vegetação, a hidrografia, rios, lagos e etc. São exemplos de paisagens naturais
uma praia deserta, uma floresta densa, uma cadeia de montanhas, áreas marítimas, entre outras. Não é por acaso que muitas pessoas não se cansam de admirar a natureza e que muitos artistas gostem de retratá-las em suas obras, né? Então, a natureza, ela pode ser, né, como vimos, não só as naturais. Claro que agora estamos dando ênfase a elas, mas como já foi citado, é preciso também entender que paisagens também se referem a áreas urbanas. É uma paisagem diferente, né? Não é uma paisagem natural, mas ainda assim é uma paisagem, tá bom? Começo de conversa, vamos falar sobre cores quentes e cores frias. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tem alguma ideia do que seriam cores quentes e cores frias? Vamos lá. Um fator que contribui para a beleza das paisagens naturais é a luminosidade, que pode mudar de acordo com a hora do dia, com a estação do ano e com a sua localização. Na arte, essa luminosidade pode ser representada de diferentes formas. Uma delas é por meio do uso de cores quentes e frias. Geralmente chamamos de cores quentes aquelas que têm tons próximos ao laranja, ao amarelo e ao vermelho. Já as cores frias são aquelas que têm tons próximos ao azul, ao violeta e ao verde. Quando a gente observa, meninos, uma imagem que tem essas cores, né, mais próximas do laranja, do amarelo e do vermelho, a impressão que nós temos, né, a impressão que nossa retina, que os nossos olhos registram, é uma imagem de quente, é uma imagem de um lugar realmente quente, fisicamente quente. Imaginem comigo a imagem de um deserto. Vamos pensar lá no deserto do Saara, né? Que a gente sabe que é aquele local em que o céu é bem laranja, que o sol é muito forte, que as areias são bem amarelas. Então, quando vocês forem pintar algo como o deserto do Saara, sempre vai utilizar essas cores, né? Os raios solares, o sol muito amarelo, o céu quase ofuscado por tanta luz, né? O chão bem amarelo, laranja, marrom. E vocês vão perceber que essa imagem passa a ideia de estar quente. Agora vamos falar de outro deserto, um deserto congelado. Vamos falar do deserto do Atacama. Quando a gente vai fazer algo sobre o deserto do Atacama, normalmente nós vamos fazer o céu mais cinzento. As nuvens, né, não têm muita forma, elas são mais dispersas, ainda com aquela imagem um pouco cinza, carregadas de chuva. As montanhas são todas branquinhas, cobertas de neve. O chão é todo branco. Tudo reflete um tom mais azulado, mais cinza, mais esverdeado. E isso causa a ideia de que aquele local está frio. Por que nós conseguimos fazer essa ideia? Porque utilizamos as cores frias, porque utilizamos as cores quentes, né? Observe as obras do pintor alemão Caspar David Friedrich e discuta as seguintes questões. O que as duas pinturas têm em comum e o que elas têm de diferente? Em qual delas há mais cores quentes e cores frias? E que sensações as duas obras transmitem? Que se essas paisagens fossem reais e você pudesse conhecê-las, qual das duas vocês escolheriam e por quê? Então vamos analisá-las. Essa primeira obra do Friedrich, vocês podem observar aí pelo quadro do livro, né? Nós temos aí um céu bem acinzentado, com raios azulados. O tom que predomina é o branco acinzentado e o branco azulado. Temos, né, o marrom nas pedras, temos um pouquinho de vermelho nessas pedras, um laranja bem sumidinho ali no fundo, mas a ideia que a gente consegue entender deste local é que é um local um pouco frio, né? Há a predominância de cores frias nessa pintura, principalmente o cinza e o azul, né? Um azul quase desaparecendo no branco. Então ele dá a ideia de que este local está bem frio. Enquanto nessa outra pintura nós temos uma predominância de laranja, amarelo e tons avermelhados. Temos aí bastante verde também, mas o tom que predomina é o amarelo, inclusive no céu. Se vocês observarem bastante, vão perceber que existem alguns raios azuis, né? Há um pouquinho de azul neste céu, mas é algo bem sutil que quase não aparece. Ele está engolido por este céu amarelo, este céu
tomado pela luz do sol. E vocês aí pensando que só dava para colorir céu de azul, né? Não, não. Na verdade, na arte a gente pode fazer tudo o que for necessário para criar sensações em quem está vendo. Então, o que essas paisagens têm o que essas pinturas têm de comum é que ambas retratam paisagem. E o que elas têm de diferente é que uma parece retratar um ambiente frio e no outro um ambiente quente. As sensações que elas transmitem são justamente essas. Nessa obra nós temos algo de gelado e nessa temos algo de quentinho. É quase como se a gente se sentisse abraçado pela pintura. Se fossem vocês, qual dessas pinturas vocês gostariam de conhecer? Bom, eu sou uma pessoa que gosto muito de frio, mas, né, eu achei um pouquinho perigoso essa pintura aqui. Eu não gostaria de ficar assim tão próxima de um mar que está tão revolto. Eu acho que eu preferiria ir para essa pintura mais calma, né? E vocês? Para onde vocês decidiriam ir? Então, agora no experimento artístico, vamos falar da paleta de cores. Você observou que as paisagens apresentadas na página anterior passam a sensação de calor ou de frio dependendo dos tons de cor utilizados? Observe o círculo cromático ao lado. Não há uma regra específica a respeito do assunto, mas costuma-se dizer que as cores quentes são mais dinâmicas e estimulantes, como a luz do sol e o fogo, e as cores frias são mais suaves e tranquilizantes, como a água e o gelo. Se vocês pararem para perceber, hospitais, escolas normalmente utilizam as cores frias, né, para causar essa tranquilidade, para ocasionar um ambiente um pouco mais tranquilo. O hospital ele tende a ser silencioso, né? Então normalmente eles utilizam branco, tons azulados bem claros, tons verdes bem claros também. Enquanto que as cores quentes ficam aí para obras de arte ou então para locais que tenham este propósito de trazer alegria, de fazer com que as pessoas se sintam agitadas, tá? Esse círculo cromático dá pra gente estudar muitas coisas nele. Hoje a gente vai falar apenas sobre as cores frias e as cores quentes. Outra aula eu posso trazer para vocês, né, várias outras maneiras de utilizar esse círculo cromático em seus desenhos, em suas pinturas. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Estudar as cores é realmente muito interessante. Agora é sua vez de construir uma paleta de cores quentes e outra de cores frias. Para criar tonalidades variadas, utilize lápis de cor aquarelável para misturar cores diferentes. Se vocês não tiverem lápis de cor aquarelável, não tem problema, vocês podem utilizar o que vocês têm aí, tá? E acrescente branco para clarear e preto para escurecer. Então, se vocês tiverem tinta, também dá para fazer isso, tá? Para mesclar as cores, você pode adicionar um pouco de água e usar um pincel para misturá-las. Se vocês tiverem tinta, vocês podem colocar um pouquinho de água que já vira um pouquinho de aquarela. As paletas de cores quentes, uma dica que eu vou fazer, né? Vocês têm aí 7 quadrinhos. Vocês não precisam, se vocês não tiverem, colocar todos os quadrinhos preenchidos. Peguem um lápis de cor de vocês, né? A caixa de lápis de cor que está aí na bolsinha de vocês e separem. Essa vai ser uma boa atividade. Qual dessas cores são quentes? Qual dessas cores são frias? E aí depois vocês podem colorir estes quadrinhos separando as cores quentes e criando uma paleta e também as cores frias. O que é paleta? Paleta é um conjunto de cores para criar uma ideia. Então, por exemplo, eu vou dar uma festa. Qual vai ser a paleta de cores da minha festa? É o conjunto de cores que eu vou utilizar nesta festa. Neste caso, vamos fazer a paleta de cores quentes e a de cores frias. Tirem fotografias das paletas que vocês criarem e mandem para mim que eu vou adorar ver se vocês compreenderam bem e quais foram as cores que vocês escolheram para colocar como cores quentes e frias, tá bom? E agora vamos falar da linha do tempo sobre as paisagens brasileiras. Hoje em dia é comum registrarmos os principais momentos de nossa vida por meio de fotografias ou vídeos, mas nem sempre foi assim. Antes do invento da câmera fotográfica, pinturas e desenhos costumavam ser a principal forma de registro visual de pessoas, paisagens e objetos. Esses registros são verdadeiros documentos históricos e permitem a análise de características importantes da época retratada. Quando o conde João Marício de Nassau chegou ao Brasil em 1600
1937, na condição de governador do Brasil holandês, trouxe consigo uma equipe de pintores e cartógrafos, com o objetivo de registrar os detalhes das paisagens brasileiras. Um desses artistas, o holandês Frans Post, realizou inúmeras pinturas. Graças a elas, podemos ter uma ideia de como era o Brasil naquela época. Observe ao lado duas das obras deste artista. Então temos esta, né, que tem aí cores bem quentes. O marrom predomina, o marrom mais escuro, mais claro, mas ainda assim o marrom. Professora, mas você não disse que as cores quentes são as mais ligadas ao vermelho e ao laranja? Tentem pegar o vermelho e o laranja e misturar essas duas cores. Vocês vão obter o marrom, ok? Então, o marrom também é uma cor quente. Nessa daqui nós temos as cores frias, né? O verde predominante com o azul também, um pouquinho ali no céu, um pouco na água, principalmente em questões de misturas, tá? Que foi o que eu falei do marrom. O azul ele está bem presente, mas o verde predomina. Temos ali uma pequena parte com um pouquinho de marrom, mas nada que ressalte tanto quanto o restante da pintura, que é totalmente em tons frios. Então, na linha do tempo, nós temos em 1637, João Marício de Nassau chega ao Recife, na capitania de Pernambuco, com sua comitiva de pintores e cartógrafos. E de 1637 a 1644 foi o período em que Frans Post residiu no Brasil, pintando pelo menos 18 quadros de paisagens brasileiras. E agora vamos falar sobre a iluminação no nosso tópico em cena. A iluminação é muito importante para várias linguagens e formas de expressão artísticas. Em desenhos e pinturas, os efeitos de luz e sombra podem dar vida e efeitos de tridimensionalidade a um objeto. Então, observem esse objeto, né? Eles são só pequenos pedaços de metais que, se vocês observarem sem a sombra, não é absolutamente nada. Quando essa sombra é projetada na parede, nós temos a imagem, né, da mitologia grega, do Atlas, que, de acordo com a história da mitologia, seria um titã que foi condenado a segurar o peso do mundo. Por isso o nome dele é Atlas, ele segura o mundo nas costas. Olhem só que interessante o trabalho desse artista, né? De conseguir criar, através da sombra, uma obra tão interessante. Em um filme, por exemplo, para adequar a iluminação a cada cena, é importante uma leitura cuidadosa do roteiro. Quem faz esse trabalho é o iluminador. Em uma cena de terror, por exemplo, a iluminação costuma ser baixa. Já em cenas ao ar livre, a luz costuma ser mais intensa. Tudo isso para provocar, né, quem está assistindo e levar esta pessoa a ter os sentimentos corretos em determinadas cenas. Observe no esquema um exemplo de como a incidência da luz sobre uma esfera pode dar a impressão de volume de acordo com o ângulo observado. Veja também exemplos de som de obras de arte que exploram efeitos de luz em sua composição. Então vamos observar, né, já observamos o Atlas, vamos observar esta pintura, né? Nós temos aí a imagem também mitológica do Narciso, que é um homem que se apaixona pela própria imagem que está no lago. Então nós temos aí, né, na parte de cima, na parte superior, a fotografia, né, a pintura de Narciso. E na parte de baixo nós temos o reflexo dele na água. Então observem que isso é uma imagem espelhada, né? Então ela está perfeitamente igual à de cima, mas o trabalho de sombra e de luz foi realizado para que realmente soubéssemos que é um reflexo e não uma imagem real. Tanto que está igual, professora, se a gente virasse de cabeça para baixo, o que aconteceria? Essa imagem se tornaria um pouco sem sentido, porque seria muito nítido que a imagem real seria aquela que está embaixo. Então ficaria sem sentido ele estar olhando para cima. Provavelmente pensaríamos que era algum tipo de espelho. Neste esquema, né, nós temos, se vocês imaginarem essa imagem sem o trabalho de cores, ela seria nada mais que um círculo. Ela não teria a ideia de volume, não teríamos a ideia de uma esfera, e sim de um círculo sem nenhuma dimensão. Então nós temos aí, né, esses recortes para vocês entenderem. A luz plena, a luz especular, o meio tom, que está ali bem no meio realmente, né, dividindo a luz especular da sombra própria, a luz do recorte, a sombra projetada, a luz refletida, a sombra de oclusão. Vocês não precisam decorar nada disso, tá? É só para vocês entenderem que utilizar a luz e a sombra
pode dar volume aos desenhos de vocês. Muitas vezes os desenhos eles parecem muito assim, muito chapados na folha, e são justamente por isso, utilizando somente um tom de lápis de cor, ao invés de tentar utilizar a luz e a sombra, e na verdade isso é muito importante para criar volume. Esta figura, sem nenhum destes trabalhos, seria apenas um círculo, e não uma esfera. Agora vamos falar do corpo dançante, a natureza de Pina Bausch. Pina Bausch foi uma importante coreógrafa e dançarina alemã. Em sua companhia de dança, que leva seu nome, ela uniu dança contemporânea e teatro, criando coreografias baseadas no cotidiano com movimentos livres e expressivos. Além disso, a artista sempre procurou trazer elementos da natureza para seus espetáculos, como água, terra, areia, entre outros, criando assim as próprias paisagens naturais. E não só na terra, né? Vocês podem observar que o chão está coberto de terra, mas que os dançarinos parecem fazer parte dela. Então, não só pela roupa que eles estão usando, né? E que também remete às cores quentes, né? A terra, o marrom, eles estão ali fazendo parte das paisagens naturais. A atividade do portfólio de vocês é essa aqui. Fria ou quente? Está lá na página 65. Vocês vão desenhar uma paisagem natural no espaço desta página. Depois pintar uma parte dela com cores quentes e outra parte com cores frias. Então, por exemplo, se vocês pintarem uma montanha com várias árvores ao fundo, um lago na frente, vocês vão fazer um risco, de um lado pintar com cores quentes, do outro pintar com cores frias, e aí depois observar o resultado, sem se esquecer de tirar uma fotografia e mandar aqui para que eu possa analisar, para que eu possa observar e admirar os trabalhos artísticos de vocês, tá bom? Me enviem esses trabalhos, porque aí eu também vou poder compartilhar com os colegas aqui nas nossas videoaulas, tá bom? Se divirtam fazendo arte, estudem o círculo cromático, a gente vai falar de cores mais um pouquinho adiante, tenho certeza que essa é uma matéria que vocês vão gostar bastante, tá bom? Nos vemos logo e lembre-se, juntos no caminho certo.